Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 841 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e curte, nos avalia com 5 estrelas no Spotify e compartilhe esse episódio, seja na sua rede social favorita ou naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiros ou ainda com aquele amigo que você conhece que sabe que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Ajuda demais e fortalece muito o nosso projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje e já começamos com a tese repetitiva. É o tema 1282 do STJ, foi inserido no Código Civil e a tese ficou da seguinte forma: o pagamento de indenizações por sinistro não gera para a seguradora a subrogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva. Então, gente, tratamos aqui de contrato de seguro, não é? Imagina a seguinte situação: o José, ele estava na sua casa normalmente, quando durante uma chuva cai um raio muito forte, deu um distúrbio elétrico na rede de todo o bairro e acabou queimando a geladeira dele. E aí, felizmente, o José tinha um seguro e aí ele acionou esse seguro, a seguradora X indenizou ele no valor da geladeira. Mas aí, gente, o que acontece? A seguradora X, ela fica com prejuízo? Não necessariamente, não é? Ela se subroga no direito do José e aí a seguradora vai poder propor uma ação contra a concessionária de energia, que nesse meu exemplo aqui é a Enel, para reaver o valor dessa geladeira. Gente, o que diz o artigo 349 do Código Civil sobre a subrogação? Que a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. E aí, qual foi a interpretação da seguradora X? Ela propôs a ação e ela disse: olha, eu estou aqui subrogado no direito do José. O José perante a Enel é o quê? Um consumidor. Então, eu vou propor essa ação aqui com base no Código de Defesa do Consumidor. E eu vou pedir, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Eu vou propor no foro do domicílio do consumidor. Não vou necessariamente propor no foro do domicílio do réu. Enfim, procurou-se a aplicação da legislação consumerista. E aí, gente, faz sentido? Essa tese da concessionária deve prosperar? Gente, não deve. Sabe por quê? Porque a subrogação não atrai para a seguradora aquele direito de natureza processual em virtude de condição personalíssima do José. Vai transferir todos os direitos de origem material, né? Direitos materiais, melhor dizendo. Então, é por isso que o artigo fala em todos os direitos, ações, privilégios e garantias, tanto contra devedor principal quanto contra fiador, mas não os direitos processuais em virtude de condições personalíssimas. E qual é a condição personalíssima do José? É que ele é um consumidor. Então, gente, a seguradora que propõe a ação contra a Enel vai se valer da legislação civilista, não da legislação consumerista, beleza? Então, como é que ficou a tese? Tese repetitiva, tema 1282 do STJ. O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a subrogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva. O próximo julgado da Corte Especial do STJ foi inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma: devem ser aplicados os efeitos da Lei 14.939 de 2024 também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada igualmente por ocasião do julgamento dos agravos internos regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense. Gente, trata-se aqui da Lei 14.939 de 2024, que é uma lei recente que trouxe para trazer um pouco mais de racionalidade
ao processo civil em relação especificamente àquela questão da comprovação de feriado local. Porque veja só, quando o prazo para a interposição do recurso termina em um feriado local, aí é necessário, no momento da interposição do recurso, comprovar que havia um feriado local e por conta desse feriado não houve expediente no tribunal local. E aí isso faz com que o prazo seja dilatado, não é? Mas, gente, diferentemente do feriado nacional, e aí você pode imaginar, por exemplo, é um recurso no STJ, tá? Se for um feriado nacional, tudo certo, né? Não vai precisar nem comprovar nada. Mas imagina que o processo ele tem por origem o estado de São Paulo. E lá no estado de São Paulo é feriado. Ah, professor, mas o recurso é no STJ. Certo, mas o feriado é local. O advogado é paulista, ele tem direito de gozar o seu feriado, não é isso? Então vai dilatar o prazo, mas ele tem que comprovar. Como é que é feita essa comprovação? Gente, por favor, não vacilem com isso. Comprovação nesse caso é feita com ato normativo. Então você vai pegar a lei do estado que determina que é feriado local, a portaria do Tribunal de Justiça determinando que naquele dia não tem expediente, tá? Não vai juntar negócio de print de tela do site do tribunal, não. Mas se eu juntar, professor, aceita? Gente, tem jurisprudência do STJ aceitando, inclusive o print do calendário de atividades que fica lá no site do tribunal de origem. Tem, tá? Mas muito cuidado, porque a jurisprudência é oscilante nesse sentido. E aí o que essa nova lei vem dizer? Vem dizer que caso não seja comprovado de forma correta, no momento da interposição, o relator deve abrir vista para que o advogado possa corrigir esse vício formal. Então não pode simplesmente não receber o recurso. Tem que abrir vista para a correção do vício formal. Excelente. Mas aí vem a pergunta. E se o recurso foi protocolado antes dessa lei entrar em vigor, mas só está sendo analisado depois? E aí, nesse caso, o relator pode simplesmente não receber ou ele vai ter que cumprir aquilo que está no artigo 1003, parágrafo 6º. Gente, olha só. Esse dispositivo, ele não veio alterar nada, ele veio consolidar, tá? Essa interpretação da necessidade de intimar o advogado para corrigir já existia antes da Lei 14.939 de 2024. E, além disso, essa interpretação privilegia os princípios da primazia da resolução de mérito e também da colaboração processual, né? Então, é possível sim, mesmo que o recurso tenha sido protocolado antes da vigência da Lei 14.939 de 2024, mesmo assim, o relator deve abrir vista para que o advogado corrija ali aquele vício formal, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Devem ser aplicados os efeitos da Lei 14.939 de 2024, também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observado igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal, em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense. Próximo julgado é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8429 de 92, e o destaque ficou da seguinte forma. A utilização conjunta das leis de improbidade administrativa e da lei anticorrupção para fundamentar uma mesma ação civil não configura por si só violação ao princípio do non bis in idem. Onde é que surge aqui essa celeuma, gente? Surge lá no artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei de Improbidade Administrativa, que é um dispositivo que foi inserido pela Lei 14.230 de 2021, tá? Que é, como alguns chamam, a nova Lei de Improbidade, que na verdade é uma lei que vem tão somente para alterar a Lei 8429, que já existia, né? Mas que traz uma série de mudanças, dentre elas esse dispositivo que diz que as sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração de que trata a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013. Qual o objetivo aqui? É evitar o bis in idem, né? Evitar uma dupla punição pelo mesmo fato. Qual o caso concreto? Imagina que o Ministério Público propôs uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa e fundamentou nas duas leis, tanto na Lei de Improbidade
quanto na lei anticorrupção, que é a lei que prevê as sanções civis e administrativas em face de pessoas jurídicas. Tudo certo. Tem problema na propositura da ação embasar nas duas leis? Não, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece? No momento em que o juiz for julgar, se houver sanção específica na lei anticorrupção, é essa sanção que vai ser aplicada. O juiz não pode acumular as duas sanções, tá? E nem escolher qual vai aplicar, né? Tem que aplicar a que está prevista na lei anticorrupção, já que o artigo 3º, parágrafo 2º, coloca aqui a lei de improbidade em uma relação meio que de subsidiariedade, né? Só se não tiver lá na lei anticorrupção que aplica aqui. Beleza? Beleza. Gente, então, não há problema na fundamentação pelo Ministério Público nas duas leis. O problema seria no momento da aplicação do direito. E aí sim, é necessário resguardar, né? É necessário fazer essa observação de que, se houver previsão específica na lei anticorrupção, é essa previsão que vai ser aplicada. Então, como é que ficou o destaque? A utilização conjunta das leis de improbidade administrativa e lei anticorrupção para fundamentar a mesma ação civil não configura por si só violação ao princípio do non bis in idem. O próximo julgado foi inserido na Lei Complementar 87, que trata sobre ICMS, a famosa Lei Candir. E o destaque ficou da seguinte forma: não se extrai diretamente da Lei Candir a autorização expressa e suficiente a possibilitar a utilização de créditos de ICMS acumuladas na escrita fiscal para compensação com valores devidos a título de ICMS por substituição tributária, razão pela qual, havendo expressa vedação a tal procedimento em lei estadual, inviável a adoção de exegese diversa. Gente, então vamos lá. Temos o ICMS, né? E o ICMS, ele tem como característica ser um imposto não cumulativo. Então, na prática, como é que funciona? Imagina que eu tenho uma fábrica e essa fábrica produz um determinado insumo que ele tem um valor de R$50. Eu vendo esse insumo para a fábrica B e aí eu recolho ICMS sobre R$50. A fábrica B, indústria B, não é, vai produzir um determinado produto e vai vender por R$100. E aí, qual a base de cálculo nessa segunda operação? Gente, é R$100 menos os 50 que já foram pagos. Então, a base de cálculo é de novo só R$50. E assim vai indo até o final, até chegar lá no lojista e o lojista vender ao consumidor final. Mas, gente, existem situações em que, para simplificar a cobrança do tributo, se muda essa dinâmica. Então, um exemplo disso é a substituição tributária. Então, imagina, por exemplo, que eu fabrico um determinado produto, eu vendo por R$50, mas eu vou recolher o imposto sobre o quê? Sobre R$100. Por quê? Porque R$100 é o valor que se presume que esse produto vai ser vendido ao consumidor final. Pode não ser, mas se presume que é R$100. Então, eu já de cara recolho o ICMS sobre R$100. E aí os próximos da cadeia não vão precisar recolher ICMS, porque eu já recolhi, não é? Claro que eu vou embutir isso no meu preço, então eu vou vender já mais caro, porque eu recolhi ICMS sobre um valor maior do que o valor da operação efetiva, né? É sobre um valor presumido. Mas eu aqui já no começo recolhi. Esse é um recolhimento por substituição tributária. E aí, mais na frente, né, os próximos agentes da cadeia não vão mais recolher ICMS. E aí, gente, a pergunta é: eu posso utilizar créditos de ICMS que eu tenho para abater, compensar, não é, com os débitos de ICMS por substituição tributária que eu tenho em relação a um outro produto, eu enquanto empresa? Gente, aí vamos lá. A Lei Candir não é totalmente clara, mas nesse caso concreto, a lei estadual veda isso de forma expressa. E aí o que o STJ disse? Disse, olha, se aplica aqui a lei estadual. Então, parte-se do pressuposto de que essa lógica de compensação já perde um pouco o sentido quando se fala em substituição tributária, realmente a lógica que é um pouco diferente, que a Lei Candir se cala sobre isso, não é totalmente expressa, e a lei estadual proíbe. Então, nesse caso, né,
O STJ diz que é uma proibição legítima prevista na lei estadual. E é muito fácil dizer que é legítimo, já que isso importa em algo bom para a fazenda pública, né? Ruim para a empresa, bom para a fazenda pública. Gente, não confunde com outra coisa, tá? Não confunde com o que ficou determinado pelo STF no tema 201 da repercussão geral. Porque lá se trata de restituição de diferença de ICMS pago e não de compensação. Qual é o caso concreto ali? Imagina que eu vendi o meu produto por 50, eu recolhi por substituição tributária o ICMS em cima de 100, mas na prática se verificou que lá no final, na cadeia, esse produto foi vendido por só 80. Então, na prática, né, na verdade, esse ICMS foi recolhido sob uma base de cálculo superior àquela que seria devida. E aí, nesse caso, o tema 201 autoriza uma restituição daquilo que foi pago a maior. Por quê? Porque um entendimento diferente colocaria esse indivíduo que recolhe ICMS por substituição tributária em uma situação de desvantagem em relação àquele que recolhe o ICMS de forma normal, né? Em uma situação de desvantagem que não faria muito sentido. Então, realmente, por conta disso, é possível essa restituição. Mas não confunda uma coisa com a outra, tá? Trouxe essa decisão aqui só mesmo para mostrar que são coisas diferentes, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque? Não se extrai diretamente da Lei Candir a autorização expressa e suficiente a possibilitar a utilização de créditos de ICMS acumulados na escrita fiscal para compensação com valor devido a título de ICMS por substituição tributária, razão pela qual, havendo expressa vedação a tal procedimento em lei estadual, inviável a adoção de exegese diversa. Próximo julgado da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei de Execução Fiscal e o destaque ficou da seguinte forma: a possibilidade de exigir a indenização de seguro-garantia que visa assegurar o pagamento de crédito tributário não está atrelada estritamente ao prazo de vigência do contrato principal, que no caso era um contrato de regime especial de ICMS, mas sim à vigência da própria apólice de seguro-garantia, ainda que o auto de infração seja lavrado em data posterior. Então, gente, imagine o seguinte caso concreto. A empresa X aderia a um regime especial de ICMS que foi oferecido pelo Estado de São Paulo, e esse regime ele era mais favorável tributariamente, beleza? Beleza. Acontece que para garantir o cumprimento de suas obrigações nesse regime foi exigido a contratação de um seguro-garantia. Esse seguro tinha por objetivo cobrir eventuais débitos fiscais dessa empresa com a Fazenda Estadual decorrentes desse regime especial. Esse regime ele foi concedido, mas foi revogado em 15 de fevereiro de 2017. Só que o que acontece? Quase um ano depois, lá em 2018, a Fazenda do Estado de São Paulo lavrou um auto de infração referente a esse período ainda, né, do regime especial, dizendo que havia débito. Posteriormente, propôs uma ação em face da seguradora requerendo esses valores. E aí, a seguradora disse, não, de forma alguma, porque esse contrato do regime especial de ICMS já foi revogado. Então, eu já não tenho obrigação de cumprir com esses valores. E o fisco, por sua vez, disse, mas acontece que essa inadimplência se deu no período que você se obrigou a cobrir eventuais valores não pagos, eventuais débitos. E aí, como é que fica essa situação, gente? A seguradora vai ter que cobrir ou não? Gente, a seguradora vai ter que cobrir sim, tá? Por quê? Porque, de fato, o período é o período em que estava coberto, né? Não importa se só foi verificado esse débito depois, mas o período é o período que a seguradora se comprometeu a arcar com eventual débito, beleza? E o caso concreto ainda tem uma peculiaridade, porque a empresa apresentou um recurso administrativo. E aí a seguradora disse, olha, eu tenho um recurso administrativo, então extingo essa ação. E o STJ disse, não, o recurso administrativo só vai suspender a exigibilidade desse débito, não vai extinguir. Então o efeito disso é obstar o julgamento do processo e não extinguir. Então o processo ele fica obstado até o momento em que esse recurso administrativo seja definitivamente julgado, não é?
mas isso não vai extinguir automaticamente a ação judicial, beleza? Então, gente, como é que ficou aqui esse destaque? A possibilidade de exigir a indenização de seguro-garantia, que visa assegurar o pagamento de crédito tributário, não está atrelada estritamente ao prazo de vigência do contrato principal, regime especial de ICMS, mas sim à vigência da própria apólice de seguro-garantia, ainda que o auto de infração seja lavrado em data posterior. Próximo julgado da quarta turma do STJ, foi inserido no Código Civil, o destaque ficou da seguinte forma: a dispensa do dever de colação exige declaração formal e expressa do doador, estabelecendo que a liberalidade recairá sobre sua parte disponível, não constituindo o adiantamento da legítima. Gente, aqui temos um caso concreto bem interessante, porque veja só, trata-se aqui de uma doação realizada do pai ao filho. E aí, gente, vamos lá. A doação realizada pelo pai ao filho é um adiantamento de herança. Então, no momento da abertura da sucessão, ou seja, da morte do pai, esse filho leva aquele bem à colação para verificar aquilo que ele ainda vai ter direito, mas aquilo ali já foi adiantado a ele. Beleza? Beleza. E aí tem outro ponto, né? Nós temos os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Está lá no artigo 1845 do Código Civil. Descendentes, ascendentes e cônjuge. E aí o artigo 1846 diz que metade dos bens do autor da herança pertencem de pleno direito aos herdeiros necessários, constituindo o que se chama de legítima. Então eu, Bruno, tenho um patrimônio de R$1 milhão. Eu posso doar livremente até 500 mil, mas os outros 500 mil eu não posso doar. Por quê? Porque pertencem de pleno direito, ou pertencerão, né, no meu falecimento, aos meus herdeiros. Eu não posso dispor livremente, de forma gratuita, de 100% dos meus bens, só de 50%. Então imagina que eu, Bruno, tenho um patrimônio de R$1 milhão de novo. Vamos aqui para o mesmo exemplo. E eu tenho uma casa que vale 400 mil. E eu tenho 3 filhos, mas claramente um dos filhos é o preferido. E aí, eu tenho o objetivo de doar para esse meu filho preferido, que aqui no meu exemplo é o Miguelzinho, o meu imóvel que vale 400 mil reais. E aí, na prática, se eu dou esses 400 mil reais ao Miguel, quando eu falecer, ele vai ter que levar esse imóvel à colação, tá? E aí vai se verificar que ele já recebeu até mais do que ele teria direito, né? Quando eu ainda estava em vida. Mas, gente, eu posso, nessa doação, dizer que eu estou doando esse imóvel da parte disponível dos meus bens. Então, eu posso dizer, olha, esse imóvel de 400 mil reais, eu estou doando da minha parte disponível. Então, quando eu falecer, Miguelzinho não vai precisar levar a colação, não. Ele vai concorrer com os demais irmãos dele em relação aos 600 mil. Claramente há um filho preferido aí, né? Claramente há um filho preferido. Mas isso tem que estar expresso, tá? Isso tem que estar expresso. Se isso não estiver expresso, aí de fato o Miguelzinho vai ter que levar esse imóvel à colação. É basicamente isso que nos conta aqui essa decisão. E, gente, só um último comentário, tá? Que é importante. Para verificar se essa doação é válida em relação ao valor, né? Se ela não avançou sobre a legítima, é necessário verificar o valor do bem e do patrimônio total no momento da doação. Porque eu posso ter um patrimônio de 1 milhão hoje, doar 400 mil, mas daqui a alguns anos, muitos anos, se Deus quiser, quando eu falecer, não ter nada. Posso. E aí, essa doação não vai ser inoficiosa, né? Essa doação vai ser válida, porque no momento que eu doei, eu tinha patrimônio suficiente, não é? Então tem que se verificar no momento da doação, não no momento da abertura da sucessão, beleza? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A dispensa do dever de colação exige declaração formal e expressa do doador, estabelecendo que a liberalidade recairá sobre sua parte disponível, não constituindo adiantamento da legítima. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial para você que vem sempre aqui, mas ainda não é nosso assinante. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada
e há mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, por um valor, gente, super acessível, em uma única assinatura que te dá acesso a todos os planos de leitura e a uma atualização semanal. Então vem fazer parte, que eu te aguardo. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Seguindo em frente, o próximo julgado de hoje é do Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: a capacidade para testar é presumida, exigindo-se prova robusta para a sua anulação. O artigo 1860 do Código Civil diz que podem testar os maiores de 16 anos. E o artigo 1861 diz que a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Então, o que nós temos aqui? Quem pode fazer testamento? Maior de 16 anos. Professor, meu avô fez um testamento. Na época ele estava lúcido, mas depois ele acabou sendo acometido por um Alzheimer, acabou perdendo totalmente o discernimento. Esse testamento continua sendo válido? Com certeza absoluta, gente. O que importa é que no momento ele estivesse lúcido. E aí, gente, o que essa decisão vem nos contar? Que essa capacidade de testar ela é presumida. E que para afastar essa capacidade de testar é necessária uma prova robusta. Então, se eu quiser dizer que o meu avô, no momento que ele fez o testamento, ele não estava lúcido, ele não tinha capacidade de testar, o ônus da prova é meu. E não é qualquer prova, tem que ser uma prova robusta. Eu tenho que demonstrar de fato que ele não estava em condições de expressar a sua vontade. Não tem nenhuma presunção aqui, tá? Pelo contrário, a presunção aqui é da capacidade de testar, tá? É da capacidade desse indivíduo de fazer o seu testamento, expressar a sua vontade. Então, só uma prova muito robusta para anular esse testamento, beleza? Então, destaque: a capacidade para testar é presumida, exigindo-se prova robusta para a sua anulação. E, gente, eu vou parar por aqui. Devido a esse novo formato com vídeo, eu estou precisando limitar o tamanho ao máximo de meia hora, tá? Então, por conta disso, agora eu acho que vocês perceberam que estou dividindo em parte 1 e parte 2 alguns episódios. Então, vou encerrar isso por aqui. Já vou iniciar a parte 2, beleza? Então, aguardo vocês lá na parte 2.